Bem-vindos ao Aventuras na FPL. O trio MSN de South London, Ez, Mateta e Olise, disparou nas pontuações e mostrou a magia das Double Game Weeks na FPL. Consegui agarrar redondamente nas piques do Arsenal e do Liverpool, assim como na equipa das clean sheets, fazendo uma pontuação ao nível de quem não usa o trunfo. O Salah deve estar na pior forma da sua vida, isto porque o comprei há umas semanas atrás. E o Xandais consegue mostrar aquilo que sempre achei dele, mas que não estava a mostrar resultados esta época. É o rei das clean sheets em equipas candidatas à descida. Com isto tudo, nada melhor que usar o wildcard para me divertir um pouco, nesta época que já chega ao fim. Vamos lá! Ora, bem-vindos a mais um episódio. Este free hit que eu usei não foi usado da melhor forma. Decidi ir um pouco mais de acordo com o mainstream e sinceramente foi isso que me lixou. Eu sou um profundo admirador da equipa dos Xandais, tanto que desde o início da época fui com o Everton, só tirei no wildcard na Game Week 14 para aí, e até à Game Week 14 acho que o Pickford fez uma clean sheet. Depois de eu tirar da equipa fez todas as outras. Para além disso, nesta double eu achava que o que ia bombar mesmo seriam médios nas equipas. Pensei que seriam os pontos todos aí. Portanto tive que fazer uma opção que era levar 2 médios do Arsenal ou 2 médios do Liverpool. Acho que essa foi o principal dilema de todas as equipas. Eu optei por levar 2 médios do Arsenal, o Saka e o Havertz. Acabou por não correr muito mal, porque o Havertz teve bastantes pontos. No entanto, o meu defesa do Arsenal foi o Gabriel Magalhães, que nem se compara aos pontos que podia ter feito se tivesse escolhido o Ben White. Não é? Acho que das defesas deve ter sido o que menos pontuou, incluindo o Raya, que resolveu ter 3 pontos bónus e fazer 3 saves no primeiro jogo. Acho que foi assim algo fora do comum. Foi preciso eu dizer aqui no podcast da semana passada que o Raya não faz defesas e é apontar para os 6 pontos, que ele conseguiu logo no primeiro jogo dizer que isto não é bem assim. Mas faz parte. Esta época está a ser um meme para esses casos. Outro caso desses foi o Salah, desde que o comprei, nada. Se formos a ver, eu estava indeciso entre decidir dos 3 defesas do Liverpool, fui com o Van Dijk e o Robertson. Não fui com o Arnold, e foi o Arnold o único dos 3 a fazer pontos. E para quem não me conhece, sabe que eu sou um profundo admirador do Arnold, mas achei mesmo que não ia jogar os 2 jogos a titular como fez. Por exemplo, nem o Salah jogou a titular estes 2 jogos. E o Arnold, que o Klopp nem sabia como é que ele tinha jogado tantos minutos no último jogo da Liga Europa, conseguiu metê-lo a titular nestes 2 jogos. Portanto, foi assim qualquer coisa por demais. A outra parte foi o facto do Henderson ser-lhe atribuído um autogol naquele lance. Não concordo. E aí seriam mais 3 pontos. Foi menos 2 do gol. Foi de ter sofrido 2 golos. E em vez de fazer 5 pontos eram 8. E eu acho que fazia diferença. Eu não acho que a pique tenha sido má. Se for a ver de outra forma, se calhar podia ter repartido mais os ovos pelas cestas. E como já tinha 2 jogadores do Palace, ir no Pickford. Mas se fosse era só por isso. Do género, olha, eu vou ter as defesas, vou ter aqui um defesa desta equipa, só caso dê, mas eu acredito é mesmo neste ataque do Palace. Mas o Mateta, como eu tenho referido já há algumas semanas neste podcast, é bastante bom tecnicamente, está no ponto ótimo, e agora vou usar o wildcard e não o vou ter, e também não tem assim os melhores jogos, mas acredito que vai continuar a fazer golos. Só que eu acho que o teto dos jogadores que eu vou dizer no meu wildcard, que eu vou apresentá-lo neste episódio, é maior do que aquilo que o Mateta apresenta para os jogos que se seguem. Ok? E ainda por cima sendo um ponto de lança que não tem penaltis, apesar de ser 5.1 ou 5.2 milhões, entendo que para uma equipa como a minha, que vai usar o wildcard na Game Week 35 e Bench Boost na 37, acredito que possa fazer a diferença ter aqui outros jogadores que podem fazer ainda mais pontos e que têm uma double. Assim como o Mateta fez imensos pontos nesta double, 29,
nas doubles que isso seguem, acredito que haja jogadores que conseguem fazer a diferença também e que podem vir a fazer muitos pontos. Portanto, eu passo já a enumerar a minha equipa. Portanto, acho que começamos aqui com um pouco de indecisão em termos de guarda-redes. Há bastantes que podemos escolher, mas não há bastantes que nós queiramos ter na equipa. Eu dou o meu conselho mais óbvio e mais básico. O Arsenal não tem nenhuma double game week até o final da época. Ter o Raya na baliza não é todo mal pensado. Eles têm um jogo fora com o Tottenham, um jogo em casa com o Bournemouth, um jogo fora com o United e um jogo em casa com o Everton. Este Arsenal é capaz de fazer clean sheet nos 4 jogos. A equipa está a defender bem. Tem as lições bem estudadas. Eu acredito que possa fazer clean sheet nestes 4 jogos. Quem tiver dúvidas no guarda-redes que vai, sendo que o Arsenal não tem doubles, não vamos estar a ocupar os slots todos com os jogadores do Arsenal. Fica aqui uma sugestão de um guarda-redes que se calhar vai ter clean sheets. E não se preocupou muito com isso, não é? Mas efetivamente não é o melhor defesa para ir buscar um all 10 pontos, 9 pontos. Mas acontece, como já vimos, se calhar uma vez na época. Mas davas aquela clean sheetzinha, não se precisam preocupar e não vai dar pontos negativos, a menos que seja expulso, não é? Agora que eu estou a dizer isto vai acontecer, já estou mesmo a ver, mas este Arsenal defende bem, portanto marcar um gol é difícil, imaginem 2. É difícil esse tipo de situação acontecer. Mas, analisando agora os jogadores que vão ter double, porque agora na Game Week 35 o Chelsea tem uma double, indo jogar a casa do Aston Villa e joga em casa com o Tottenham, e ainda não temos informações sobre se o Palma está em condições de jogar ou não. E o Tottenham, cá está, tem um jogo em casa com o Arsenal, em casa, e um jogo fora com o Chelsea. Estas duas doubles não me parecem muito interessantes à partida, mas a verdade é que tanto o Chelsea como o Tottenham em 2 jornadas vão ter outra double. Ou seja, na Game Week 37 tem double outra vez. E a double do Chelsea nesse momento já é um pouco mais interessante. E o Tottenham apanhou o Burnley, apesar de ter ali um jogo com o City, apanha-me ali o Burnley, e que eu também acho que possa ser interessante. São 2 equipas que dão-nos aqui umas escolhas interessantes. Até porque depois no Chelsea, na última Game Week, tem o Bournemouth em casa, bom jogo para o Palmer, e o Tottenham tem o Sheffield fora. São jogos que podem ser potenciais encontros de golos para as 2 equipas. Portanto, são jogadores que podemos ter nas nossas equipas neste momento que vão render a longo prazo. Para além disso, ainda temos aqui o Newcastle nesta Game Week 35, que vai jogar em casa contra o Sheffield e tem double na 37. O United vai jogar em casa nesta Game Week 35 contra o Burnley e tem double na 37. Também não conseguimos ignorar. Para além disso, o Foden vai jogar a casa do Forest nesta Game Week e depois tem double na 37. Portanto, temos aqui para além das doubles, temos aqui um conjunto de 3 equipas que têm excelentes jogos. Excelentes jogos. Não sei se será fácil conter aqui as minhas escolhas e se vão ser escolhas mais aclamadas por vocês, críticos. Mas eu elaborei aqui um wildcard que eu acho bastante equilibrado e que traz aqui algumas diferenças para quem ainda pretende usar o Bench Boost na Game Week 37. Se não pretender usar o Bench Boost na Game Week 37, vão ter mais orçamento que eu e conseguem montar aqui a equipa de outra forma. Na baliza, eu escolhi o Petrovic, tendo em conta que agora tem uma double e eu não consigo confiar em guarda-redes do Tottenham. Ainda confio menos do que guarda-redes do Chelsea. Este Petrovic tem 1,94 m. Para mim, acho que é um guarda-redes que temos que ter daqui para a frente. Se não for por ser um guarda-redes com altura, se não for por ser ter double agora e double a 37, é porque realmente os jogos depois desta Game Week 35 não são maus para o Chelsea sacar umas cleans. É difícil, mas tendo em conta o resto das opções que eu já vou dizer, já vão entender porque é que selecionei este jogador. Selecionei também o Verbruggen. Após o jogo hoje do Steel, já não era titular há 6 ou 7 jogos. Quando foi, tinham levado 4 e 3 e 1-0. Tinha sido 3 derrotas em que a equipa não conseguiu materializar. Neste jogo contra o City levou 4-0. Portanto, eu vou ao Verbruggen no meu banco. Esperar que ele jogue na Game Week 37. E se não jogar, também é um guarda-redes.
não me vou preocupar muito. Na defesa é que começaram aqui algumas dificuldades, porque eu gostava do Dalot, mas o Maguire tem realmente uma característica fantástica para um central da Fantasy Premier League, que é ele marca golos. Ele nas bolas paradas é forte e apanhando aqui duas equipas que eu considero não serem muito boas em bolas paradas, que é o Burnley em casa e o Brighton na última Game Week, penso que o Maguire pode dar aqui uma soluçãozinha extra, que marcou agora contra o Sheffield. Se calhar é um pouco difícil vir a marcar outra vez esta época, mas pelo preço que acho uma excelente pico. O Dalot era mais 1 milhão que ele. Quem quiser dar o upgrade, se calhar tem mais hipótese de ter bons pontos, mas aquela defesa também está em frangalhos. Eu não sei se vale a pena investir numa defesa de 5.2 milhões, não é? O Sheffield tem a mesma vantagem contra o United 2 vezes. Valeu o São Bruno para eles não ficarem ainda pior na figura do que estavam, ok? Outras defesas. Coloquei aqui o Van de Ven, é bastante barato. O Van de Ven do Tottenham é 4.4 milhões. Em comparação com o Porro, que é 5.9 milhões, é uma diferença de 1.5. O Doggy não vai jogar mais esta época. O Romero tem muita propensão para levar cartão vermelho. Quem é que vai jogar no Tottenham do lado do Doggy? Em princípio, será o Ben Davies. Agora, preferimos o Van de Ven ou o Ben Davies? É que pode até jogar o Dragozinho daquele lado, ou pode jogar o Emerson Royal, tendo em conta algumas opções que ele teve ao meio da época. Não sei por qual é que ele vai optar. Eu, por mim, opto pelo Van de Ven. A diferença de preço para esses que eu acabei de referir não é muito grande, e acho que pode marcar gols de cabeça, visto também ser bastante alto. O Tottenham, para além desta double complicada, tem um jogo em casa um jogo fora contra o Liverpool, aí vai banco de certeza, mas na double o Juventus Boost vai ser útil, e na última Game Week contra o Sheffield fora, se for preciso e se eu achar que rende, posso sempre colocá-lo no 11 e ganho aqui uma alternativa quase a custo zero, ok? Muito baratinho. E depois completo aqui, ou seja, já está o meu 11 feito para esta Game Week, mas completo aqui o terceiro central para esta Game Week 35 com o Sechar do Newcastle. E ter o Sechar do Newcastle foi a razão para não ter o Dubravka. Dubravka, assim como os jogadores do Newcastle, têm bons jogos, mas o Sechar dá-me aquele critério de conseguir marcar golos com extrema facilidade, em bolas paradas, e contra este Sheffield é algo que me alicia e não consigo esquecer a diferença que há entre o Dubravka e o Sechar em termos monetários, para não ter nenhum. Para além de que a seguir o jogo é contra o Burnley e depois é contra o Brighton e o United, ou seja, são aqui equipas que eu vejo a sofrer golos de bola parada. Em último vai ter o Brentford fora, aí já não acredito tanto, mas são equipas que eu vejo a sofrer golos de bola parada, e eu quero ter não podendo ter o Trippier, cá está, não tenho informações sobre se o mesmo vai estar disponível na Game Week 37, quero ter o Sechar da minha equipa nestas Game Weeks. Acho que para mim é um dos casos mais fechados da minha equipa. Depois tenho aqui os jogadores que me vão ficar no banco, mas que, ora pelos jogos na 36 e na 38, ora por ter double na 37, eu quero ter na equipa daqui para a frente, que são o Gvardiol do City, e faço já aqui a nota para quem pondera entre Guardiola e Kyle Walker. Neste último jogo o que vimos foi uma alternância entre Kevin De Bruyne e Foden, fazendo qualquer um deles de pivô e abrindo espaços para o outro, e foi perfeitamente executado, tenho a dizer. E isto fazia com que o Alvarez estivesse à esquerda, com Doku e Grealish no banco. O que é que isto fez? Sendo que o Bernardo estava caracterizado nas aplicações como extremo direito, o Bernardo é que vinha fazer jogo. O Bernardo é que vinha sair a jogar. Não foi... Tínhamos o Rodri e o Kovacic mais subidos, e o Bernardo vinha sair a jogar. Então o que é que acontecia? O Kyle Walker aparecia na direita
praticamente a fazer de extremo. E foi por aí que eu achei que foi uma grande ideia do Pep usar este sistema assim. Sei que o Kyle Walker faz aquele papel bem, se não me engano teve 1 ou 2 assists. Agora, resta saber se vai continuar a manter assim, porque assim que entrou o Grealish, houve algumas alterações, mas assim que entrou o Grealish, o Gvardiol já, e o Kyle Walker penso que ainda estivesse em campo, também não vou ver isso agora, mas o Gvardiol já tinha que dar o overlap ao Grealish, ou seja, o Grealish atraía 2 e o Gvardiol tinha que aparecer para criar igualdade numérica e obrigar a equipa do Brighton a colocar lá mais um homem de prevenção. E isto fez com que o Gvardiol já tivesse muito mais bola no último terço. Como eu acredito que daqui para a frente da época vai jogar Grealish ou Doku na esquerda, acho que até pode jogar o Alvarez à direita. Acho que o Gvardiol pode ter aqui mais chances de gol. Ia fazendo um penalti no fim, não foi assinalado, por sorte, mas acho que o Gvardiol pode ter aqui mais condições para ter mais golo. O único senão é que o Gvardiol faz o jogo todo. O Kyle Walker, como se viu, chega ali aos 60, 70 minutos, sai e já não há o risco de sofrer o golo no final do jogo, como o City tem sofrido muitos. Este penalti no fim do jogo era prova disso. O City sofreu um penalti naquela altura do jogo, era mesmo para não terem a clean. A dúvida poderá estar aí. Eu não sei se tenho orçamento para o Kyle Walker, para o Gvardiol tenho. Se houver orçamento para o Kyle Walker, ainda é uma situação que eu vou pensar e ponderar. E pode ser execuível ou não, mas deixo aqui o meu insight sobre como é que funciona este sistema de laterais no City. O outro central que eu tenho é o Gabriel Magalhães. Vai ter um bom jogo na 36, vai ter um bom jogo na 38. Na 37 no meu bench boost é contra o United, onde pode ir lá marcar um gol de cabeça. Simples. Não há mais a dizer, a minha ideia no Freite foi esta, pode marcar golos e ao longo da época tem sido isso, assim que o tirei começou a fazer golos, agora com motivo deixou de fazer golos. Então vou metê-lo na minha equipa, se ele não fizer mais golos, a culpa é minha, assumo aqui neste podcast. Está dito. Vamos falar agora dos médios. Então, para mim, acho que tem que estar em todas as equipas o Palmer e o Son. Acho que não há grande dúvida aí para ninguém. São os dois jogadores que batem penaltis, das únicas equipas que vão ter jogo na 35 e na 37 em duplo, mais os outros 2 jogos. Portanto, são as únicas 2 equipas que vão ter 6 jogos e eles têm os penaltis. Portanto, temos que ter. Sendo que o Gordon apanha aqui o Sheffield United em casa e eles deram 8 no último jogo, temos que ter o Gordon. Sendo que o Foden, nos últimos 2 jogos que jogou, fez 36 pontos, temos que ter o Foden. Sobra-me o herói das últimas Game Weeks que também tem anda louco, que é o Bruno Fernandes, que vai jogar em casa contra o Burnley. E tem double na 37. Não há espaço para o Salah, não há espaço para o Saka, estão os dois fora de forma e estamos a ir buscar jogadores que estão em forma. Isto é assim, se não quiserem ir muito diferente, eu acho que ninguém que tem Salah vai agora andar a vender o Salah nesta altura, que não tenha o wildcard. Se não quiserem arriscar, se estiverem por cima, se estiverem na moto de cima, se não quiserem arriscar e sem Salah, podem ir com o Salah e não levar algum destes que eu estou a dizer. Mas eu acho que é mais provável alguém que tem o Salah neste momento vender o Salah para ir buscar um Son, ou vender o Salah para ir buscar um Bruno Fernandes, do que continuar a jogar com o Salah. Deixo aqui esta nota. O Foden não preciso explicar. A única coisa que eu preciso explicar é um motivo de eu ter no banco na minha equipa neste momento. Neste momento os meus 3 avançados são Isaac, Sheffield United em casa, Højlund, é o meu terceiro jogador do United, Højlund, acabou de marcar na última Game Week, contra o Sheffield, espero que ganhe confiança e estando o Bruno em forma eu acho que pode sempre render pontos. Eu não consigo levar o Garnacho, se não dá para levar 6 médios, não pensaria nisso, porque é baratucho. Sendo assim, levo aqui o Højlund como diferencial e espero que ganhe a forma que teve ainda há umas Game Weeks atrás. O Højlund vai ter aqui o Burnley em casa, Palace fora, depois tem uma double em casa com o Arsenal e Newcastle e depois tem um jogo fora contra o Brighton que anda a sofrer golos de qualquer forma efetivo. É a minha forma de arriscar. E o último avançado estará aqui em dúvida entre o Haaland e o Nicholas Jackson. E eu acredito que esta seja a maior dúvida em qualquer uma das equipas neste momento. Vamos levar Nicholas Jackson
ou vamos levar o Alan. Ou até o Alvarez, não é? Eu gostava de ter o Kevin De Bruyne da equipa. Acho que, só para ter ideia, o City nos últimos 4 jogos marcou 4 gols em 3 deles, e no outro que não marcou 4 gols marcou 5. Foi contra o Luton. O City está numa forma gigante, estão a marcar muitos gols. Estão completamente relaxados pelo facto de já não estarem nas Champions, já não vai haver grandes rotações. Agora é para ganhar, dizendo assim. E isso faz com que a equipa esteja soltinha, estejam a pontuar bem. Já estão novamente perto de estar em primeiro. Falta a double para perceber se eles conseguem recuperar o ponto em atraso. Até lá o Arsenal acredito que vai continuar a pressionar. Mas o Alan não está em forma. E quando um jogador de 14 já tem quantos? Nem sei. 14.2 milhões. Já desceu. Tem uma muscle injury. Portanto, tem aqui qualquer coisa no músculo que não está bem. Está fora de forma. Não há aqui medidas, nem há aqui argumentos para colocá-lo no wildcard. Sem ser que é, se eu meter o Nicholas Jackson no lugar do Alan na minha equipa, eu vou ter que levar o Jackson no 11 e provavelmente vou ter que sentar o Foden contra o Forest de fora e rezar que o Nuno Espírito Santo faça aí uma gracinha. A verdade é que eu preciso de que alguma coisa me bata diferente. Sendo o Jackson vai jogar contra 2 defesas muito subidas, eu até acho que pode dar um golinho ou sacar um penalti ali para o Palma. A verdade é que o Foden pode fazer 2 golos neste jogo contra o Forest. Portanto, deixa-me aqui isso não é para usar o Jackson nesta Game Week. Também não é a seguir que eu vou querer. Está aqui a minha dúvida principal. Será a volta deste Foden Jackson Foden? O que é que eu prezo mais em levar? Um diferencial no Jackson. Um jogador que está sempre a render do City. Isto porquê? Porque podemos levar muitos diferenciais. Ora, o Gordon vai competir. Imaginemos que o Gordon é diferencial, faz-me 5 ou 6 pontos, ou 8 pontos. Depois aqui no Son, toda a gente tem, não interessa. O Bruno acaba por me fazer uma blank. E depois tenho o Foden a fazer-me 15 pontos. Que toda a gente tem. Mata logo qualquer jogada assim. Mas se o Jackson fizer 15 pontos, pá, não me machuca nada ao rank. Entendes? Mas se eu tiver, vai machucar aos outros. Passa por aqui. Eu acho que o Foden está numa forma incrível. Ele agora a jogar a ponta ainda por cima. Eu acho que é quase impossível alguém conseguir meter no banco o Foden. De facto, o que acontecia comigo a levar o Alan no 11 e a metê-lo no banco, porque está lesionado, era que na Game Week 36 não fazia subs e chegava à Game Week 37. E tem que ter em conta o vosso orçamento. Chegava à Game Week 37, se ele tivesse bom para jogar, estava ótimo, não precisava de fazer nada. Se ele não tivesse, eu tenho 2 subs. Eu posso usar uma e guardar outra para a Game Week e ter 2 na Game Week 38. E porque é que eu tirava o Haaland? Assim, não temos assim grandes opções, mas na dúvida levávamos, por exemplo, o Timo Werner, é um avançado. Tem aqui Burnley e City em casa. Temos o João Pedro, que tem esta double do Brighton, não é assim tão falada na 37, que é Newcastle fora e Chelsea em casa, e eles não estão bem. A verdade é essa, eles não estão bem. Mas é um jogador que tem penaltis, é baratucho e conseguimos ter na equipa. Se na altura até achasse que havia outro jogador que eu devesse ter, por exemplo um Solan que vai apanhar o Brentford aqui em casa, também colocava. Tínhamos aqui o António contra o Luton, por exemplo, numa single. Tínhamos aqui várias hipóteses. E não me tinha que chatear agora. Agora levar o Jackson, eu quase certeza que vou ter que vender o Jackson na 37. É assim, o Haaland eu não tenho a certeza. E posso nem usar nenhuma sub. Ou se for preciso, se eu vir que o Verbruggen não vai mesmo jogar e agora encaixou o estilo na equipa, até vendo o Verbruggen ver buscar outro guarda-redes, que o Raya, por exemplo. Mas o Haaland realmente tira aqui bastante orçamento à equipa. O Haaland tira aqui muita mobilidade à equipa. Mas
Será que eu quero ter o Nicholas Jackson com um double em vez do Foden com single? Fora. A questão é essa. Aqui a parte mais difícil de decidir será por aí. Só para termos ideia, o Foden, quando jogou em casa contra o Forest, fez 11 pontos. Cá está. Marcou um gol. Teve 0.1 de expected goal. E marcou um gol. Fantástico. Não conseguimos dizer nada. Não conseguimos. Não dá. É um jogador muito bom. Jogando, temos que o ter na equipa. Como o ano passado, quando o Martinelli encaixou na equipa do Arsenal, é aqueles jogadores que jogando temos que o ter. E este é o caso. 0.1 de expected goal na primeira volta contra o Forest. Ganharam 2-0. E ele conseguiu o seu golinho e 11 pontos, praticamente. Conseguiu aqui 5 pontos do gol. 3 pontos de jogar e clean sheet. Que dá 8 e mais 3 bónus. Limpinho. É a minha grande dúvida. Não sei se o Nicholas Jackson sequer é gajo para termos este tipo de dúvidas, se é jogador para termos este tipo de dúvidas, mas a verdade é que quando temos que fazer alguma coisa diferente para tentar que as coisas melhorem, tem que ser desta via, tem que ser desta forma. Espero que tenham gostado. Foi o episódio desta semana. Apresentei-vos aqui o meu wildcard. O que vai acontecer é que provavelmente os jogadores que eu estou a indicar vão até fazer boas pontuações, mas vai haver assim algum jogador que o Salah, por exemplo, que eu agora tirei ao Saka, vão explodir um bocado nesta Double Game Week do Chelsea e do Tottenham. Mas isto é algo que não conseguimos controlar. Conseguimos controlar é a nossa tentativa de fazer cada vez melhor, ok? Divulguem o meu podcast. Temos estado a crescer em termos de views e eu tenho-me sentido mais até motivado para fazer este momento para os meus ouvintes. Tem sido gratificante. Espero que continuem a acompanhar. Grande abraço e boas pontuações a todos.